E aí, pessoal, vamos agora para a questão de número 19 do capítulo 5, que diz o seguinte: na figura, aí abaixo que vocês estão vendo, a massa do bloco é de 8,5 kg e o ângulo θ é de 30 graus. A questão ela é bem curtinha. Ela já dá as especificações e tem a imagem embaixo para você se orientar, ter como base. E ele faz as seguintes a pergunta dos seguintes itens. Letra A determina a tração da corda. Letra B, a força normal que age sobre o bloco. E letra C, o módulo da aceleração caso a corda seja cortada. Então, nós temos o seguinte: a inclinação da rampa sobre a qual o bloco está apoiado é de 30 graus. Então, a gente vai inclinar ali nossos eixos x e y em 30 graus para que a maioria das componentes dos vetores, né, quando a gente for fazer a decomposição de vetores, estejam paralelos aos eixos x e y, para facilitar a nossa vida, né? Deixar mais fácil. Então, nós temos aí a força de tração exercida sobre o bloco, né, pela corda, né, que as decomposições da análise dos vetores a gente vai fazer aqui sobre o bloco, né, que é o nosso objeto de interesse. Então, você tem a força de tração, que vai aí, nesse caso, atuar na direção do sentido positivo de x, como vocês veem aí no gráficozinho na ilustração. Nós temos a força-peso, que como nós inclinamos os nossos eixos de coordenada x e y em 30 graus, vai estar aí a 30 graus do semi-eixo y negativo, né? Já que esse eixo inclinou 30 graus para se ajustar aí a orientação do nosso bloquinho. E nós temos a força normal, que é o par ação-reação com a superfície de contato do bloco e a rampa. Então, como a superfície está inclinada em 30 graus em relação à horizontal, o sentido da força normal do, da rampa sobre o bloco é nesse sentido aí, que agora está paralelo ao eixo Y, né? Já que a gente também inclinou o nosso sistema de coordenadas para facilitar a nossa vida. Então, ele quer o seguinte: determina a tração da corda. Então, a nossa corda ali, né, a força de tração na qual a corda está atuando sobre o bloco é no eixo X. Então, o interessante para a gente são os vetores forças que atuam sobre o eixo X. E nós temos ali, decompondo a nossa força-peso, nós vamos ter ali uma componente Y da força-peso, e como essa componente é o cateto adjacente ao ângulo, então ela vale o módulo do peso vezes o cosseno. E para nos ajudar a resolver aí a força de tração, que é o que nos interessa, é a componente x da força peso, que como se você olhar aí pelo transporte de vetor, né, a transladação dos vetores, ele é o cateto oposto ao ângulo vigente. Então, sendo assim, a componente x do peso é o módulo do peso vezes o seno desse ângulo. Então, nós temos o seguinte, né? Na nossa letra A força resultante que atua no eixo x vai ter aí atuando nesse eixo apenas a força de tração e a componente x da força-peso. A de tração no nosso sistema aqui de coordenadas atuando na direção positiva do semi-eixo x e o peso, a componente x do peso, atuando no sentido negativo de x. Como a força resultante ela é nula, já que o bloco não está se movendo, né? Então, esse termo aqui é zero. E nós temos aí que a força de tração é igual a força peso, né? Da componente x da força peso. E quem é a componente x da força peso? O módulo do peso vezes o seno de θ. Então, substituindo ali, né, a força peso, né, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 30 graus. Aí nós sabemos a massa,
E sabemos qual é a aceleração da gravidade, né? Que a gente está aqui na Terra. Então, essa é a aceleração atuante sobre o bloco. Então, nós vamos ter aí 8,5 vezes 9,8 vezes o seno de 30 graus. Então, nós vamos ter aí que a força de tração que a corda exerce sobre o bloco é de 41,7 newtons. Na letra B, ele pede a força normal, que age sobre o bloco. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos analisar os vetores forças que estão atuando no eixo Y. Então, nós temos que a força resultante é a força normal, que está no sentido positivo de Y, menos a componente Y da força peso. E como o bloco também não está se mexendo nesse eixo, né, ele não está nem subindo nem descendo, né, nesse eixo, então a força resultante é zero. Sendo assim, a força normal vai ser igual à componente y do peso. E como a gente viu ali na nossa análise da decomposição de vetores, a componente y é o módulo da força peso vezes o cosseno de θ, que vai ficar com essa cara aí, né? Força peso é massa vezes aceleração da gravidade, cosseno de 30 graus, que é o ângulo de inclinação. Então, nós vamos ter 8,5 vezes 9,8 vezes cosseno de 30 graus. E aí, a força-peso vai ser de 72 newtons. Então, o bloco, né, exerce uma força de 72 newtons sobre a superfície de contato e, pelo par ação-reação, a superfície de contato exerce uma força de 72 newtons, né, através da força normal. Na letra C, ele diz o seguinte: se a corda for cortada, qual vai ser a aceleração do bloquinho, né? Então, o bloco ele vai deslizar sobre a rampa, sobre esse plano inclinado. Então, o movimento dele vai ser único e exclusivamente no eixo X. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Que as forças que atuam ali é as forças do eixo X, tal como a gente usou ali na letra A. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Força de tração é igual a menos massa vezes G seno de 30 graus. Eu coloquei menos porque a aceleração da gravidade atua no sentido negativo do eixo Y, tá, pessoal? Ou no sentido negativo do eixo X, na verdade, aqui. Ou no, tanto faz, né? E na letra A não coloquei menos porque ali a gente está no módulo, né? Então o módulo não importa o sinal. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Isso é imediatamente após a corda ser cortada, né? Por isso que a gente vai usar ali como sendo a força resultante como sendo nula, igual como na letra A, porque é imediatamente após a corda ser cortada, aí ela vai adquirir a aceleração. Então, substitui ali a força de tração pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, e essa é a aceleração com a qual o bloquinho vai começar a deslizar. Então, cortamos ali, a massa é a mesma, né, que é a massa no bloco, que essas forças estão atuando sobre o bloco. Então, a massa no lado esquerdo e do lado direito é a massa do bloco. Tendo os mesmos valores, a gente pode eliminar da equação, pois vai dar 1, né? Um sobre o outro dá 1. Então, a aceleração aí depende de G e o seno do ângulo. Então, nós temos 9,8 seno de 30, que vai dar aí menos 4,9 metros por segundo ao quadrado. O menos significa que o bloquinho está se movendo no sentido negativo do eixo X, né, nessa direção. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado e compreendido e até a próxima questão.